Bem, hoje então nós vamos continuar falando sobre a decisão de Eduardo Bolsonaro de se manter nos Estados Unidos e aonde está a crise, porque essa sim é uma perda significativa, não para o governo Lula, basicamente, mas sim para o STF, que a permanência do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos vai contra os interesses do STF. Bem, o que você tem? Você tem um embate direto do Eduardo Bolsonaro, que vai para os Estados Unidos para denunciar a arbitrariedade de membros do STF. E você tem o STF preocupado com a ação do Eduardo Bolsonaro e aí precisa agir para impedir com que ele faça, né, um estrago no STF. Então, é STF versus Eduardo Bolsonaro. Aí tem o Lindenberg Faria, que vira um coadjuvante, né? Esse deputado federal do PT vira um coadjuvante dentro da história. Nós vamos começar com a fala dele para você entender que, né, como é que começou o imbróglio tudo que fez com que Eduardo Bolsonaro decidisse ficar direto nos Estados Unidos, abrir mão do seu mandato para investir no seu projeto, que é denunciar as arbitrariedades que estão vindo do Poder Judiciário no Brasil. Então, antes de mais nada, curte nosso vídeo aí já de cara, porque esse vídeo é muito bom, você vai adorar, né? E se você não é inscrito, se inscreva na TV Del Rey, né? Seja membro aí se for possível, para ajudar a TV Del Rey aí com qualquer valor. E tem a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor que você doar está valendo, porque a CCI depende disso. Nós somos a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 533, tá certo? E eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, tá certo? Então vamos lá, vamos ouvir o que o Lindenberg armou esse circo todo, né, para servir de coadjuvante nessa ação do Eduardo Bolsonaro, que está realmente trazendo prejuízo para a imagem da justiça brasileira. Vamos ver. Pessoal, nossa bancada de deputados acaba de entrar com a representação na PGR contra Eduardo Bolsonaro, em cima de vários crimes. Primeiro, artigo 3591 do Código Penal, crime contra a soberania nacional. Artigo 344, tentar intimidar autoridades, interferir em investigações judiciais. Eu peço que você compartilhe, porque o que está acontecendo é muito sério. O Departamento de Estado norte-americano, na quarta-feira, divulgou uma nota em que ataca o STF, fala em censura do Brasil. Veja bem, na sexta-feira passada, Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos com o embaixador Michael Kozak, o responsável, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental. Foi justamente daí que veio a nota atacando as instituições brasileiras. Por isso, a gente pede investigação. Estamos pedindo também, e o deputado Rogério Correia tinha apresentado ontem, um pedido de apreensão no passaporte do Eduardo Bolsonaro. Só que ele foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado. Esse é um caso claro de prisão preventiva. A gente pede prisão preventiva, porque ele está usando essas articulações para atrapalhar investigações que estão acontecendo aqui no Brasil. Por fim, nós não aceitamos que a Câmara dos Deputados coloque Eduardo Bolsonaro de forma alguma como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele ia usar a instituição Câmara dos Deputados para articular contra o Brasil. E a presidente Gleisi Hoffmann está entrando pelo Partido dos Trabalhadores com a representação na Comissão de Ética para a gente caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro por essa política de traição aos interesses nacionais, uma política lesa pátria. Bem, você viu aí a pompa do Lindenberg Faria, né? O Lindenberg Faria é um deputado do Rio de Janeiro, né? Vamos dispor assim, quase um borra-bosta, tá certo? E você vai ver agora, você viu o que ele falou aí, né? Que entrou na PGR, entrou, né? Então, o que ele fala? Ele fala que entrou com um pedido, né, de apreensão do passaporte. Isso foi cair no colo de quem? Direto do Alexandre de Moraes. Não passa por sorteio, não. É
é Alexandre de Moraes. Então tudo ali manda direto para o Alexandre de Moraes. Ou será que o Alexandre de Moraes é que pediu para que eles mandassem algo parecido para poder agir contra o Eduardo Bolsonaro, que tudo que eles queriam era tirar o Bolsonaro, esse Eduardo Bolsonaro, da presidência dessa comissão de relações exteriores, porque ele ia articular, né, com esse cargo junto às ações no governo americano, né, de Donald Trump. Bem, mas o homem decidiu ficar lá de vez e falar, bem, já que vocês não estão gostando que eu fique aqui, então é que eu estou fazendo a coisa certa. Então eu vou ficar aqui permanentemente. Vou colocar lá o deputado Zucco, que é um cara peitudo, né? Vou ter, de uma certa forma, né, uma ligação direta com o presidente, que vai estar lá na comissão, que é o Zucco, que é o cara que presidiu a CPI do MST, que não deu mole para esse povo, entendeu? E eu acho até que o Zucco fica até melhor do que o Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele é tipo o pai, ele é barulhento, entendeu? Então ele arranha, ele faz barulho, e aí ele chama atenção, tá certo? Então ele lá nos Estados Unidos, sem essa questão de se preocupar com a comissão, com o cargo de presidente da comissão, ele fica mais leve para agir. E aí, como ele já tem, né, uma costa quente lá dentro do governo americano, ele vai ficar 100% à vontade para poder fazer o que ele está fazendo. E isso foi uma desgraça para o STF, entendeu? Então, presta bem atenção. Agora eu vou mostrar para você que o Eduardo Bolsonaro está certo, e quem vai falar que o Eduardo Bolsonaro está certo é o próprio Lindenberg Faria, que o Eduardo não acredita na justiça brasileira, né? Ele sabe que o STF está sendo, né, um instrumento de repressão aqui no Brasil, que está agindo, né, por cima das leis e interferindo nos poderes. Bem, agora quem vai falar isso é o Lindenberg Faria, só que em 4 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, é abril, viu gente? Botei 5 aqui de maio, mas não, é abril. No dia 4 de abril de 2018, quando estava se preparando para prender o Lula. Bem, o STF daquela época é o mesmo STF de hoje, concorda? Porém, naquele ano, morreu de acidente aquele ministro que era relator da Lava Jato, né? Esqueci o nome dele. Escreve aí o nome dele, porque é bom que aumenta os comentários, tá certo? Esqueci o nome dele. Morreu de acidente, né? Um acidente suspeito, para a entrada de um novo ministro. E esse novo ministro foi o Michel Temer. Foi o Alexandre de Moraes, indicado pelo Michel Temer, que era o presidente da época, né? Que tinha entrado no lugar da Dilma. Então, o que aconteceu de mudança no STF a partir de 2018, né, 17 para 2018, foi a entrada de Alexandre de Moraes no STF. E vamos ver como o Lindenberg Faria reagiu depois que o Alexandre de Moraes entrou no STF. Preste atenção. Boa noite, pessoal. Na verdade, é um escândalo isso que aconteceu. Uma parte dos ministros do Supremo acovardados, de joelhos, com a pressão feita pela Rede Globo, para chantagear o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. Agora, é um escândalo mesmo. Esse Supremo, na verdade, vamos falar a verdade, ele chancelou o golpe desde o começo. Se tem uma coisa que eu lamento, é que muita gente nossa teve ilusão demais com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Chega de ilusão com essas instituições. Estava claro, o Supremo participou do golpe. Porque a partir de agora eles decidiram. Eles querem prender o Lula. Qual o crime do Lula? Liderar as pesquisas. Está na frente em tudo que é pesquisa. Esse golpe, na verdade, rompe o pacto pela redemocratização que teve a Constituição de 88. Tiraram a Dilma, que foi eleita com 54 milhões de votos, que não cometeu crime de responsabilidades, e eles querem prender o Lula, porque o Lula continua liderando as pesquisas. Vamos para São Bernardo. Vamos para São Bernardo. O recado que a gente tem que dar para eles é o seguinte: para prender o Lula,
tem que prender milhares. A gente tem que formar um cordão humano de defesa do presidente Lula. Eu estou indo para São Paulo amanhã, mas eu quero ir para São Bernardo. Eu quero ficar acampado lá. Porque a partir dessa decisão, não se enganem, quem tiver ilusão, vamos acabar as ilusões. Eles vão prender o Lula. Se nós vamos priorizar as ruas, as mobilizações, ou vamos continuar tendo ilusões no Poder Judiciário, no Supremo. Pelo amor de Deus! Hein? O homem que entrou no STF, lá com Alexandre de Moraes, para caçar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, que, o Eduardo Bolsonaro está fazendo o que você deveria ter feito em 2018, né? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, há 7 anos atrás. Então você já estava mandando pedrada no STF há 7 anos atrás. E que não se iludam não, porque eles vão prender o Lula. E o que fizeram? Prenderam o Lula. Não prenderam o Lula? Prenderam o Lula. Né? Caçou a Dilma. Prendeu o Lula. Então a turma do PT, e aí você tem que entender uma coisa, entendeu? O que o Lindenberg está fazendo é um papel ridículo, tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que o PT hoje é refém desse governo que está aí, né? O Lula é refém desse governo que está aí. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pessoal achava, né, essa turma que deu o golpe, né, que eles falam que deu o golpe na Dilma, né, tirou a Dilma e botou o Lula na cadeia. E aí as palavras do Lindenberg falando, né, que a justiça, se você for esperar a justiça, que essa justiça brasileira, né, tá complicada. Foi depois que o Alexandre de Moraes entrou no STF, entendeu? E aí, depois que caçou a Dilma, prendeu o Lula, e aí eles vieram para cima. Porque a ideia era eleger o Geraldo Alckmin em 2018, entendeu? Só que aí ganhou o Bolsonaro. E aí, meu amigo, essa turma que deu golpe no Lula, que deu golpe na Dilma, né, Lindenberg? Vão falando aí comigo. E aí você citou a Rede Globo, né? A velha imprensa, né? A Globo, papapá. Então o que mudou nisso? Mudou que, em vez de ser o Lula, agora é o Bolsonaro. É o cara que lidera as pesquisas, né? É o cara que não tem crime. E que esse poder judiciário que você disse, né, que é golpista, né, e aí você cita o STF, quer tirar o Bolsonaro da jogada, porque ele tem voto. Esse mesmo STF que quis tirar o Lula porque achava que o Lula tinha voto, porque tudo era para colocar Geraldo Alckmin na presidência. E aí o que acontece? Descobriu-se, né, que o Geraldo Alckmin não tinha voto, nem com Lula, nem com Bolsonaro, concorrendo com os dois. E aí o que eles fizeram? Vamos soltar o Lula. Por quê? Porque o Lula tem as manhas, não tem voto, mas tem as manhas do mesário. E aí vocês abrem as pernas para esse STF, que vocês jogaram pedras no passado, que vocês foram vítimas deles no passado. Entendeu? Por quê? Porque vocês também não têm votos. Vocês têm o esquema do mesário, mas não tem voto. E aí junta-se com que essa turma do STF aí de Alexandre de Moraes, né, Gilmar Mendes e agora esse Paulo Gonet, né, que não tem voto, para tirar quem tem voto da julgada. Você está entendendo? É claro. E vamos mostrar para vocês agora um recorte que eu fiz do Eduardo Bolsonaro, né? E aí vocês vão ver que o negócio é mais embaixo. Mas vamos ver antes uma coisa que tem aqui, para vocês verem que o negócio vem mesmo, é do Poder Judiciário. A briga não é contra, né, o Lindenberg, coitado, porque o Lindenberg Farias é um Zé Perrela. Zé Perrela não, Zé Perrela é outra coisa. É um esparrela, né? É um cara que não caga nem fede. Tá aí só para fazer papel de coadjuvante, mesmo assim, muito mal feito. Tem uma coisa que eu quero mostrar aqui. Vamos lá, vamos ver se vai entrar aqui.
Deixa eu ver onde é que está. Amigo. Eduardo. Vamos pegar aqui a fala do nosso procurador, né? Ex da Lava Jato. Escândalo! O STF tentou barrar o Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E não, você não ouviu errado. Além do PT, que fez de tudo para barrar o Eduardo Bolsonaro da comissão, desde pedir a apreensão do passaporte do Eduardo, até se humilhar lá no Congresso, dizendo que trocava todas as comissões da Câmara só para ficar com essa, só para o Eduardo Bolsonaro não ganhar, agora a gente descobre que os próprios ministros do STF fizeram algo gravíssimo, que é crime de responsabilidade, que era para causar impeachment desses ministros. Dá uma olhada aqui comigo. Segura a sua indignação aí, se segura na cadeira e olha aqui, ó. Valdemar recebeu alerta do STF sobre Eduardo Bolsonaro à frente de comissão. Gente, isso aqui é absurdo. Lê aqui comigo, ó. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi alertado por integrantes do STF sobre uma potencial piora da relação da corte caso Eduardo Bolsonaro assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Recado, ameaça, atuação política, é o absurdo do absurdo. E não parou, olha aqui. Recentemente, Valdemar ouviu ponderações do STF. Não seria conveniente Eduardo assumir o posto na comissão, pois ele usaria o cargo para promover ataques ao tribunal e não para trabalhar a favor de políticas públicas na área de relações internacionais do Brasil. Isso aqui é absurdo demais! Bora começar pelo básico. Como que a imprensa suaviza nas manchetes quando é o STF, não é? Isso aqui, gente, era um escândalo em qualquer democracia séria. O judiciário intervindo diretamente, interferindo no legislativo, fazendo política partidária, mandando recado. A matéria inteira deveria relembrar que isso aqui é crime de responsabilidade e que o STF não pode interferir em outro poder. Ah, mas não. A matéria só traz o bastidor, sem nenhuma análise crítica. E lembrar que quando a gente fez as 10 medidas contra a corrupção, ficavam criticando, dizendo interferência do MP, quando não era. E era política pública, não era política partidária. A gente não estava interferindo em quem ia ser indicado para qual cargo, nada disso. E aí as matérias eram cheias de críticas. Agora não, agora a imprensa passa um pano enorme para o STF. Você concorda que a imprensa passa pano demais pro STF? Se sim, curte com força o vídeo para demonstrar sua indignação e fazer ela, a nossa indignação conjunta, chegar ainda mais longe, e lê aqui comigo o comentário preciso, perfeito, do Enio Viterbo aqui no X, que resumiu com perfeição essa história escandalosa inteira. Olha aí, Valdemar ouviu ponderações do STF? Não seria conveniente Eduardo assumir o posto da comissão? Interferência direta do Supremo no Congresso Nacional, atacando diretamente a oposição. A normalização disso é absurda e eu não posso deixar de apontar que esse alerta do STF não vem de André Mendonça, não vem da Carmen Lúcia, não vem do Flávio Dino. Todo mundo sabe dos dois ministros do STF que gostam de transitar no meio político. Bem, esses dois ministros que gostam de transitar no meio político, ao qual ele se refere, chama-se Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Quem? Os tucanos paulistas que estão aí esquentando a cadeira para o Geraldo Alckmin. É o que eu falo para vocês. Continue ouvindo a fala do Deltan. E o Deltan, quando ele fala que na época da Lava Jato tinha aquela coisa toda, você tinha a mídia que era do PT e tinha a mídia que era dos tucanos, entendeu? A mídia do PT ficava dizendo que era golpe, e a mídia dos tucanos ficava falando, não, tem que tirar porque é corrupto e tal. E ele era um cara técnico que ficava lá fazendo a parte técnica e descobrindo as corrupções realmente do PT, só que no meio do caminho ele começou também a descobrir as corrupções do PSDB, a turma dos tucanos lá, na época do Centrão e tudo mais. Aí veio aquela questão, vamos acabar com a Lava Jato, que já tirou o Lula, já prendeu a Dilma. Quer dizer, já tirou a Dilma, já prendeu o Lula, agora vamos estancar a sangria para salvar todo mundo, entendeu? Mas ele fazia parte do corpo técnico. Já o juiz Sérgio Moro fazia parte do plano político, tá certo? Ligado aos tucanos, que eram ligados aos democratas americanos, que era ligado ao Biden, né? O aloprado que tentou criar, né?
criar um caos mundial aí. Vamos ver. São sempre esses dois que ligam para deputados, que falam com a mídia, que se encontram com o presidente Lula. Todo mundo sabe quem são os ministros, mas a mídia parece que perdeu a sua capacidade de criticar. Agora, esses dois ministros conversaram com o presidente do maior partido de oposição e tentaram barrar que um político de oposição exercesse o seu papel de deputado federal. Eles querem escolher quem que é indicado para cargos no executivo, no legislativo. Isso é absurdo, é gravíssimo e cabia claramente o impeachment por atividade político-partidária. Mas, novamente, o senhor Alcolumbre vai fingir que não é com ele. Vai ou não vai? E são ou não são esses dois ministros aí? Vocês concordam com o Enio? Conta aí pra gente nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder notícias aberrantes como essa. E é isso aí, o meu procurador da República, ex-procurador da República, já está praticamente ficando cativo aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Agora vamos para a parte que eu recortei do Eduardo Bolsonaro, quando ele realmente cita, né, esse envolvimento do Poder Judiciário que quer pegá-lo, né? Porque é isso aí, gente, ó, é ação e reação, entendeu? O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para denunciar as arbitrariedades desses juízes que estão comprometendo a democracia, que estão criando uma crise institucional no Brasil, né? E que, por sinal, tem o filho do Jair Bolsonaro como deputado federal que está nos Estados Unidos articulando para denunciar essas arbitrariedades. Então é assim, ação e reação, é um contra o outro. Agora Lindenberg, Faria, PT, essa turma aí é tudo coadjuvante, entendeu? Quem está na briga é esses dois aí, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que é os dois que fizeram tudo para voltar com o Lula, entendeu? E trouxeram de reboque o PT, porque sabia que o Lula tinha um esquema dos mesários. É o único jeito de ele chegar no poder, porque nem PT, nem Geraldo Alckmin tinha voto. Então, tinha que passar o trator para cima para poder voltar ao poder, segurar isso aí, entendeu? E agora vamos escutar da própria palavra que o Eduardo Bolsonaro falou, citando essa cama de gato que que o Poder Judiciário, né, a turma do STF, junto com o Gonê, estava armando para o Eduardo Bolsonaro, né? É uma tocaia, pode-se dizer assim. Vamos ver. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Bem, essa aí do Paulo Gonet segurar depois dos 5 dias é assim, armar uma cama de gato, armar uma tocaia. E Paulo Gonet é ex-sócio de Gilmar Mendes, da turma dos Tucano Paulista, entendeu? É o cara que está aí para segurar a onda pro Alckmin. E aí, meu amigo, o homem vazou e falou assim, bem, eu não vou ficar esperando você ficar sentado em cima desse pedido do Alexandre de Moraes, entendeu? E de repente, de uma hora para outra, a hora que você vê que eu estou distraído, você põe a mão em mim, né? E vai impedir de eu ir lá denunciar as arbitrariedades de vocês. Então, ele já vazou antes, depois que ele vazou, aí o cara da PGR falou assim, agora eu vou falar que não tem nada a ver com isso, mas agora, 18 dias depois,
A vaca é morta, meu. A Inês é morta, não é assim que eles falam? Vamos ver. Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, se manifestou contra a abertura de uma investigação e contra também medidas cautelares a serem impostas contra o deputado federal que anunciou que vai ser licenciado do cargo de parlamentar Eduardo Bolsonaro. Foi um pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, e fez que pede a abertura de uma investigação dizendo que o deputado federal está instigando os Estados Unidos, por meio do Congresso e das autoridades norte-americanas, a medidas contra o Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes. Então, o Partido dos Trabalhadores alega três principais pontos: propor uma proposição de lei para atacar e constranger o Supremo, obstrução de investigação de organização criminosa, coação no curso do processo e também atentado à soberania nacional. E aí o Procurador-Geral diz o seguinte: lá no finalzinho da página 2, se a gente conseguir tirar a tarde, vocês vão ver. O relato dos noticiantes, dos integrantes do Partido dos Trabalhadores, não contém elementos informativos mínimos que indiquem de maneira suficiente a realidade de ilícito penal que justifique a abertura dessa investigação, traduzindo esse juridiquês do Procurador-Geral da República. De acordo com Paulo Gonet, as apontadas relações mantidas entre Eduardo Bolsonaro e autoridades estrangeiras não são suficientes para configurar as práticas dos crimes previstos nos artigos mencionados: obstrução de investigação de organização criminosa, coação no curso do processo e atentado à soberania. De acordo com Gonet, porque se inserem no âmbito do exercício da atividade parlamentar e estão desacompanhadas de ações concretas que possam indicar a intenção delituosa do Eduardo Bolsonaro. Bem, só que o Alexandre de Moraes te deu 5 dias, Paulo Gonet, para você dar essa resposta. 18 dias você segurando isso aí, porque você não queria dar essa resposta, você queria pegar o guri, né? Só como o guri vazou, você fala: não, agora eu posso soltar a resposta, né? Porque eu ia pegar ele. Só que ele vazou, vai lá e vai meter o pau no você, vai meter o pau no Alexandre de Moraes, vai arrumar para cima de vocês. Vocês sabendo disso, vocês vêm dar uma de mané agora, tá certo? Mas vamos terminar com a fala do Lindenberg Faria, né? Que foi em 4 de abril, viu, gente? Tá 5 de maio aqui, 4 de maio aqui, mas não, é 4 de abril. Vamos ver o que o homem falava sobre o STF. O cara que entrou com a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro. Vamos ficar com isso aí e depois eu fico com a síntese rapidinho e a gente encerra, tá bom? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Na verdade, é um escândalo isso que aconteceu. Uma parte dos ministros do Supremo acovardados, de joelhos, com a pressão feita pela Rede Globo, para chantagear o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. Agora, é um escândalo mesmo. Esse Supremo, na verdade, vamos falar a verdade, ele chancelou o golpe desde o começo. Se tem uma coisa que eu lamento é que muita gente nossa teve ilusão demais com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Chega de ilusão com essas instituições. Estava claro, o Supremo participou do golpe. Porque a partir de agora eles decidiram. Eles querem prender o Lula. Qual o crime do Lula? Liderar as pesquisas. Está na frente em tudo que é pesquisa. Esse golpe, na verdade, rompe o pacto pela redemocratização que teve a Constituição de 88. Tiraram a Dilma, que foi eleita com 54 milhões de votos, que não cometeu crime de responsabilidades, e eles querem prender o Lula, porque o Lula continua liderando as pesquisas. Vamos para São Bernardo. Vamos para São Bernardo. O recado que a gente tem que dar para eles é o seguinte: para prender o Lula, tem que prender milhares. A gente tem que formar um cordão humano, defesa do presidente Lula. Eu estou indo para São Paulo amanhã, mas eu quero ir para São Bernardo. Eu quero ficar acampado lá. Porque a partir dessa decisão,
Não se enganem, quem tiver ilusão, vamos acabar as ilusões. Eles vão prender o Lula. Se nós vamos priorizar as ruas, as mobilizações, ou vamos continuar tendo ilusões no Poder Judiciário, no Supremo. Pelo amor de Deus! Hein? Não dá para ter ilusão com esse STF, com o Supremo, com o Poder Judiciário. Lindenberg, eu até bato palma para você, cara, mas há 7 anos atrás, porque agora você está desfazendo tudo que você falou. Por quê? Porque você acha que o Lula voltando ao poder para poder manter essa mordomia de vocês aí, entendeu? E sabendo que nem o Lula nem o Alckmin tem voto, tem que ficar aí querendo prender Bolsonaro. Então, meus amigos, para você, Lindenberg Faria, que fez essa palhaçada toda, fica aí o troféu abacaxi, entendeu? Porque você foi ser protagonista de um episódio para ajudar o Alexandre de Moraes, aquele que você chama de realmente golpista, né? Que deu golpe na Dilma, que deu golpe no Lula, não é isso? Não é isso que você falou? Né? Agora você bate pinico para esse cara. Por quê? Ah, porque voltou com o Lula. Não, votou com o Lula não, porque ele tem vocês na mão. Vocês estão tudo a serviço dele. Entendeu? E como diz o menino, filho do Eduardo, né? Ditadura não se combate de dentro do país, tem que combater de fora para dentro. E é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Porque você achou que não ia prender o Lula, né? Você ia montar acampamento lá. E quem mandou prender o Lula? Alexandre de Moraes, essa turma do STF. Entendeu? Que você está aí passando bico, passando, né? Lambendo bota. Então, comentem, curtam e compartilhem. E não deixem de se inscrever no canal da TV Del Rey. TV Del Rey é o canal onde a gente chega mais perto da verdade. Porque a verdade não tem dono. A verdade, ela é inalcançável, mas sempre estamos em busca dela, tá certo? Então, aquele que se diz dono da verdade é porque quer proteger uma mentira para esconder uma verdade. A verdade não pode ser censurada. Ela tem que estar aberta para o debate, para que todos possam caminhar em direção a ela, o mais perto dela possível. Ok? Então tá bom. Não se esqueça do Pix jpnoticias@gmail.com. Então, por favor, comente, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um abraço.